Gabriel Ganley. Puta, mano, Gabriel Ganley. Agora a história é triste. A gente tava feliz, agora a história é triste. Eu trouxe aqui já. Eu já trouxe aqui o Gorgonoide ontem. E o Gorgonoide, ele tem uma tese polêmica. Ele acha que não que não foi o coração. Foi insulina. Nossa. Não, teve o pessoal falando que foi... Não, mas saiu atestado, é um abraço. Não, acabou. o IML disse que foi parada cardíaca. Problema, porque ele tinha um problema no coração, mas ele acredita que foi a insulina que fez com que o coração parasse. Parada cardíaca, problema... Você tem um problema no coração, é porque quando você toma hormônio, aquilo atrofia mesmo. É isso aí. E aí vai atrofiando, vai ficando mais difícil e tal, e o coração vai, uma hora, ele pode dar ruim, obviamente, porque você continua tomando. Mas não só por causa da insulina, né? É tipo, não, por causa é um do hormônio. conjunto, é do hormônio. A insulina, O só hormônio. que, aí é que tá, tem vários vídeos do Ganley na internet, e alguns vídeos falam que ele tava viciado na sensação da hipoglicemia. Não, mas antes disso que você já tem o hipoglicemia- do Flow, em que ele fala que ele já tinha que ter passado no médico pra fazer os exames Sim. totais, mas ele tinha medo do médico chegar e dizer, ó, você não vai poder tomar anabolizante, tá ligado? Não Mas sei tem que como é que parar. o YouTube embaça É que a essa palavra glicemia anabolizante, baixa, ela não, vai né? dando sintomas. Eu Sim. já tive essa hipoglicemia, falaram que ele teria Mas, morrido. então, mas você ter uma hipoglicemia natural é uma coisa. É. Porque o organismo ele consegue se autorregular. Quando ela é exógena, ou seja, ela vem de fora, foi isso que o Gorgonoide explicou ontem, tá, gente? É isso o aí. podcast de ontem tinha uma audiência. O médico com lá quem eu fiz que explicou a mesma fez coisa. perguntas e tal. Exatamente. É. E aí eu te pergunto: estão botando a culpa no coach, no treinador. Eu não acho certo. Ó, pra quem não sabe o que a gente tá falando é o seguinte: o Ganley tinha um treinador, tinha um coach. Esse coach passava pra ele o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que tomar, e também o que ele tinha que fazer pra se prevenir, pra acompanhar e tudo mais. Que é a questão do exame, que ele não gostava de fazer, que ele tinha medo de fazer. Eu dar alguma não coisa acho errada. certo pôr a culpa no coach, mano, porque eu lembro do Alessandro com 20 anos. Eu lembro do Alessandro com 21 anos, mano. E eu já era pai e eu ainda não tinha maturidade pra entender certas coisas da vida. E eu acho que é o caso do Ganley. Foi o caso do Ganley. Que tipo assim, o moleque vem e um dia o moleque tá aqui, num curto espaço de tempo o moleque tava muito alto, ele tava muito hypado. Hypado assim que eu acho que o Kaique mesmo, quando a gente tava falando sobre isso, ele falou, pá, acho que a última vez que eu vi um cara hypado que nem ele assim foi o Léo Stronda, sabe? De onde ele chegar, ele ser a celebridade da coisa. Um Léo Stronda, tipo, 5 anos atrás. Porque até 10 anos pegaram atrás, entendeu? os medicamentos que ele tava tomando na casa dele. Sim. Então, o treinador, eu não sei da história, né? Eu não acompanhava ele. Amigo meu que acompanhava falou que parece que ele era natural até um certo tempo. Sim, E ele tomou isso, acho que há 1 ano, ele começou e ele cresceu absurdamente rápido. foi. Então, se ele tem o treinador percebeu que tava errado. Mas o treinador pode falar, meu, não faz isso, tal, não sei o quê. E o cara chega em casa Então, e mas toma, você vai fazer o quê? Você no auge da sua... no auge da sua idade, com todas as benesses chegando, entendeu? Sim. Dinheiro entrando e tal. E, pô, mano, 20 anos você já é um homem, mano. É que nem eu tô falando desse assunto faz 3 dias, eu sempre falo a seguinte frase. 21 anos, 22 anos, você já é um homem. Entendeu? Sim. A questão é, mesmo já sendo um homem, você faz muitas cagadas aonde você tem uma segunda chance. Sim. O Ganley fez uma cagada e não teve a segunda chance. Sim. Quando a gente olha... Até porque, pra ele ter isso, do que eu pesquisei do caso, né, que ele teve a cardiomiopatia hipertrófica, né? E é legal o pessoal entender... Genética não, como é que fala? Não, parece hereditária. Que ele deve ter tido algum fator hereditário pra ele ter morrido dessa maneira. Porque também é demonizado, né, os anabolizantes, e você tem casos que você precisa de anabolizante. Sim. Tá, e é demonizado. Então você tem gente que toma aí há décadas e tal, e não tá tendo tantos problemas. Tá? Claro que isso causa problema, o pessoal precisa entender que o coração também é um músculo. Então você vai tomar isso, o seu músculo, o seu coração vai enrijecer, e o seu coração ele funciona através de lógico, é bom sempre perguntar pro médico, eu não entendo disso. Tô falando da época que eu treinava, de coisas que eu sabia e tal. Então, o coração ele funciona a partir de impulsos elétricos. Então, você tem um impulso elétrico e você tem uma resposta muscular. Impulso elétrico é resposta muscular. A partir do momento que você endurece o seu coração e a resposta não tá de acordo com o impulso elétrico, você tem uma espécie de um descompasso. O negócio é sinfonia. Isso. Se ele tiver um descompasso... Se tiver um descompasso, já era. E diferente da hipoglicemia, que ela vai avisando, tá? Você vai avisando se você tem hipoglicemia. Quando você tem esse problema do coração, ele não avisa.
Ele, de repente... aí que tá, ele não dá, é normal, não dá nenhum sintoma. Não tem... De repente você tem um descompasso dos impulsos elétricos e o seu coração simplesmente, em vez de bater, ele fibrila. É. E aí ou você tem lá o desfibrilador que serve pra isso, né? E você resolve o cara. Se não tiver no seu quarto, na hora que você estiver dormindo, estiver sozinho, que parece que foi o caso dele, você morre. Não tem conversa. Então fica o aviso. Tem uma coisa também que as pessoas têm que entender. Ontem eu entrevistei o doutor Ahmed Jamal e ele tava explicando o seguinte. Ele falou, negão, você, por exemplo, eu tenho problema de tireoide. O meu corpo não produz a quantidade certa de tireoide. Então eu tomo um remédio pra isso. Certo. E aí ele falou assim, você sabia que fisiculturistas tomam o mesmo remédio que você? E sem ter nenhum problema de tireoide? Aí eu falei, como assim, doutor? Ele falou, não, entende uma coisa, negão, é igual testosterona, você produz testosterona. O fisiculturista quer ficar grandão e tal, ele quer acelerar esse processo. Então ele vai lá e injeta testosterona. A mesma coisa é o remédio que você toma para controlar a sua tireoide, porque ela produz pouco. Ele toma para que o metabolismo dele vá mais rápido. Por isso que quando você está tomando a dose errada, você queima menos. Entendeu? Então você se sente mais cansado e tal. Por isso você tem que tomar para regular ali. A insulina é o mesmo esquema. A insulina você ganha massa, entendeu? E ela queima a sua gordura. Mas tem esse problema. Ela é um fator que é muito perigoso. No caso dele também, por ele tava explicando também, né? Isso não é eu, viu? O médico que falou, tá lá no meu canal lá. Ele tava explicando que no caso dele, por ele já ter uma condição hereditária, por exemplo, a minha tireoide é hereditária, minha má circulação é hereditária. Passando... Isso, porque quando eu tomo, também é hormônio. Quando eu tomo esse hormônio, ele regula. Entendeu? Ele falou assim, igual você, ó, você não fez TRT porque a sua testo bateu 600. No dia que a sua testo bater 200, você vai ter que tomar para chegar em 600, 800 e continuar ali. O cara que toma, nesse caso, ele não toma para ficar com a testo regulada. Ele quer ter 1.000, 2.000. 2.000, 3.000, entendeu? Então você passa muito da conta. Sim. E aí você tá exigindo mais do seu corpo. Por você ter uma... E aí eu até perguntei pra ele, falei, então o moleque resolveu tomar, o cara velho resolveu tomar, qual que é o primeiro passo? Ele falou, primeiro passo é ir no médico e fazer todos os exames, dos pés à cabeça. Sim. Você tem que saber tudo. Se ele tinha já esse exame, não era nem pra ele ter condição. Não, ele não chegou a fazer. Ele não chegou a fazer. Não, ele fala. Assim, ele fala que ele tinha medo do resultado. A não ser que ele saiu dali depois do vídeo, depois do podcast, dia ele fez. E aí você tem duas coisas. Ou ele fez e ele não mostrou pro médico, ou o médico recebeu aquilo, ele mandou parar e ele não parou. Também. Sim. Entendeu? Por isso que eu já não acho legal culpar o coach. O coach. Entendeu? Mano, mas o coach tá recebendo um hate atrás do outro. Mas é normal. Aí é normal. Agora tem vários avisos. Sabe, é normal que o povo bote a culpa. Sim, eu também acho. O povo adora odiar. Mas eu tô falando, o povo quer achar um culpado pra tudo. Exatamente. Mas é que o povo esquece de quando eles tinham essa idade. Por isso que eu sempre falo, mano, eu tenho 46 anos, mas eu lembro do Alessandro de 20. Sim. Eu lembro do Alessandro de 21, essa memória ainda é forte na minha cabeça. E quando você você passou pelo mesmo que eu passei. Quando você é homem, grande e forte, você tem uma sensação de imortalidade. Tem mesmo. Você tem uma baita sensação de imortalidade. Você acha que você é imortal. Agora fica o aviso, né, que um garoto jovem, infelizmente, se foi, não era pra ter ido, fica esse aviso. E tem outro aviso aí, né, porque que eu saiba, até o Negão falou, ele é um cara que ele fazia anúncio de alguns medicamentos, né, de uma empresa, e quando pegaram na casa dele, o que ele usava era de outra empresa. Então, cuidado com as pessoas aí anunciam, porque às vezes ela mostra o estilo de vida, mostra o estilo de corpo, e ela dá a entender que é por causa de uma coisa e é por outra, tá? Então... O pessoal tava falando que o frasco era diferente lá e tal. Não é provado, mas tipo assim, mano... Consulte profissionais, não vai por essa é a parada que eu sempre falo, mano. Ó, se você não quer ser atleta, você não tem nem que passar perto disso. Sim. Foi criada uma má fama em cima da musculação, que é o cara hormonizado é o cara a ser alcançado. Só que aquele cara hormonizado, que normalmente a gente olha e fala, caramba, esse cara é o cara, ele tem um fator que não tem boi, que é o fator genética. Sim. Sabe o fator genética. Qual que é embaçado dessa história? Eu conversei com o Rodrigo Góes sobre o Gunley. Quando eu entrevistei ele. Isso tem 6 meses, tá? 6 meses. O Rodrigo Góes falou assim, porra, ele era um natural bacana, velho. Ele era um bom natural. E agora tem que ver, ele queria ver como que tava. E aí a gente fez o antes e depois do Gunley, a gente tava comentando sobre isso. Mano, ele mudou muito, muito rápido. Muito pouco tempo. Ele não ficou nem um ano tomando hormônio.
Nenhum Pro cara ano. mudar tanto assim. Então, assim, mano, o Léo Stronda tomou durante mais de uma década. Foi. Entendeu? Todos que você vê aí, grandes, tomaram mais de uma década, duas Não, décadas. e tem a galera que continua tomando. Toma Continua pouco. tomando, é. Mas continua tomando. Você acha que o Cariano não toma? Tem uma galera que eles tomam, eles então, falam. mas eles tomam mais como reposição. Não, mas eles falam, tô É. tomando. Toma como Mas reposição. eles falam, né? Beleza. Mas, obviamente, que pra competir e tudo mais, são doses maiores, são muito mais substâncias e tal. Só que ele, mano, E, não e ficou as um melhores. E as melhores. Não necessariamente você ter... Na época do Ronnie Coleman, o pessoal do fisiculturismo tinha uma expressão que não é verdade, mas tem um fundo de verdade, que ele falava assim, hoje vai ganhar o Mr. Olímpia o corpo que aguentar mais droga. É, Então não é porque o corpo do cara aguentou que o teu aguenta. exato. Entendeu? Então são caras, assim, geneticamente selecionados pra ser aquilo. Se tiver um problema como esse cara tem, você vai com 22 anos, filho. É. Você não vai chegar na idade do Coleman, não. E o Coleman tá todo estrupiado, ficou de cadeira de roda e tudo. Ele tem barras, não lembro se é aço inox ou titânio, na coluna. Imagina você ter 2 barras na sua coluna. É louco porque assim, mano, eu tô treinando direto lá na Growth, mano. Mano, os caras que é grande, eles são grandes mesmo, mas você vê que tem um fator genético ali. Sim, claro. Porque quando você vê o cara que toma e ele não é tão grande, ou ele é grande, você vê que ele é diferente. Sim. Mano, o fator genético, ele é muito cabreiro, No esporte, o meu mestre falava Ele é assim, muito ninguém cabreiro, dopa pangaré. Ele É. falava assim, ninguém dopa pangaré. Então é o cara que já tem o corpo, já tem a biologia É isso pra aí. isso, que aí eles vão pegar e fazer esse cara ser o campeão. Não é qualquer, eu quero ser o Mr. Olímpia. Não vou ser. Uma coisa que foi muito julgada no Gully também, que eu também achei errado, é a questão dos pais dele, né? Ah, mas os pais não viram o que tava acontecendo. É o que eu sempre falo, mano, o Gully não era um moleque de 13 anos. Você mano. com O Gully- 22 anos ia importar o que Porra, seu, nada. Nada. Seu Nada. pai fala, não faz. Até hoje eu não entendo como é que o que eu falo importa pro Kaique, velho. Entendeu? Que já é homem feito já e o que eu falo ainda importa pra caramba pra ele. Mas eu não acho legal esse julgamento de, pô, vou botar a culpa nos pais, vou botar a culpa no coach, vou botar a culpa... Mano, não é, mano. É por você ali, filho. Ele decidiu esse caminho, esse era o sonho dele, entendeu? E quando você se propõe, é que nem ele não precisava. Sim. Porque assim, eu não acompanhava muito o trabalho dele, era mais os meus filhos. O Jamal chegou tristaço, velho. O Jamal chegou mal em casa quando ele falou pra mim essa cena, entendeu? Então, mas aí eu perguntei assim, falei, mano, mas como eram os conteúdos dele? Que eu não cheguei a assistir. A opinião do Kaique e do Jamal foi unânime. Não, pai, o Gully era resenha. O Gully era resenha demais, ele era mó da hora. Nem importava o tamanho dele. Exato, porque assim, ó, eu sempre paguei um pau pro, acho que é Conor McGrath, uma coisa assim, o nome dele, do Animal Pack, nunca ouvi a voz dele, tá ligado? Eu achava muito louco ver ele treinando, achava muito louco ver o Coleman treinando, entendeu? Achava muito louco ver o Arnold treinando, mas não queria ver nenhum deles falando. Mas o Coleman, você não acha... Assim, eu gostava muito, até hoje você tem o Arnold Classic, né? Uhum. Porque pra mim o Coleman passou muito do limite. Porque ele já não era uma estética legal, ele era monstruoso. Porque Entendeu? a Não dele é era open. bonito. É porque a dele é open. Entendeu? Então A Open Só que onde aí o cara é- você chegou num nível de drogas hoje que a pessoa tá ficando um monstro. Mas o Coleman era da hora, não por ele no palco. É porque o treino do Coleman era foda. Tá Sim. ligado? E é isso que a minha geração achava da hora. Não queria ver o cara falando, tá ligado? Sim. Eu queria ver o cara treinando, eu queria ver o cara se esforçando, porque era com aquela vontade que eu ia treinar. Sim. Entendeu? Ele levantou... Você viu que ele levantou uma tonelada? Sim, ele é Que ele estourou, sinistraço, velho. Mas essa nova geração não tem isso tão pesado de, eu quero ver o Gully enorme, não sei o quê, porque eles pagavam mal pau pro Gully ser resenha, pelo Gully ser forte, ele era forte pra caralho. Sim. Ele, o Dudu Fit, mesmo antes do hormônio, ele já era fortão, ele. Entendeu? Vamos focar. Você tem o Jorlan, que se pronunciou Sim. a respeito disso. Obviamente, Cariani falou, o Rodrigo Góes se pronunciou. O Brigadeiro todo mundo. também fez um vídeo falando. Sim, todo mundo. Eu acho que, querendo ou não, vai mudar muita coisa na questão de anabolizante, tá? Será? Aqui, Eu não espero quem que mude... fala sobre o assunto vai... Eu espero que mude não a galera do anabolizante, que esses vão sempre falar. Eu quero que mude a galera normal da musculação. Não vai dar mais pra falar, negão. Não, tô dizendo assim, passou da hora de se normalizar que o corpo da hora não é só do cara gigante. Entendeu? Que é da hora você tá com o corpo, você tá crescendo, você tá treinando e não tá tão rasgado, tão definido, tão não sei o quê.
Que, não tô falando também pra ficar, pra pesar no natural, porque eu acho que virou seita dos dois lados, tá ligado? Você tem a seita dos naturais e você tem a seita dos hormonizados, que eu também acho uma merda. Eu só conheço uma seita, que é a dos Entendeu? hormonizados. A dos naturais também tem. Não. Mas, tipo assim, o que eu acho legal é o seguinte: é prezar pro público o corpo normal. Que seria, entre O aspas. corpo funcional. É, Porque o o cara, corpo- quando fica muito grande, ele perde a funcionalidade. Tanto o Siban agora, depois que ele tá meio aposentado, porque dizem que ele vai voltar, ele faz muito exercício funcional. Sim. A galera até zoou um Eu pouquinho acho no isso começo. legal. No começo Ah. a galera zoou um pouquinho e tal. Pô, o cara até outro dia... Eu só pá. zoo quem faz crossfit. Mas Entendeu? eu- Mas, porra, mano, ele mostra uma coisa muito legal, velho, que é ele poder se aposentar, o Sim. corpo da hora, funcional, Sim. porque a musculação, querendo ou não, ela trava você, quem Sim. treina sabe. Eu acho que tava na hora da gente normalizar aquele corpo que parece o corpo do cara que faz calistenia, só que ele tem mais massa. É tipo isso que eu quero O dizer, Winter tinha entendeu? uma premissa que vai de acordo com isso, que era muito legal. Por exemplo, quando eu fazia o Hapkido, a gente treinava umas coisas muito absurdas, que eu conseguia fazer com 20 anos. Uhum. Eu tinha o Pandê, que é um chute giratório, que eu fazia por cima da tua cabeça fácil. Eu não faço hoje de jeito nenhum. Para fazer no teu ombro tá difícil. E no Winter a premissa era outra. Era assim, não aprenda aos 8 o que você não vai poder fazer aos 80. Ah, Entendeu? Isso eu achava muito legal. Então ele era muito motion economy, funcional. Isso eu achava muito legal. isso é essa parada. Pra mim, eu quero muito que a musculação vá pra esse lado. Sim. Eu não tenho tempo nenhum. Eu nunca vi problema na galera hormonizada, porque eu sempre enxerguei eles como uma galera que é atleta, velho. E o atleta, mano, ele não interessa a atividade dele, ele é sem noção mesmo. Ele vai. Ele leva o corpo pro limite. Ele não pensa na aposentadoria. Sim. O Gunley tem uma frase dele falando assim, ele falou, mano, eu perdi 15 anos da minha vida. Perdeu nada, mas tipo... quando você é jovem, é que nem você falou, você acha que você é imortal e tipo assim, só perdi 15 anos. Quero ver com 40 você falar, eu tenho 15 anos a menos. Aí, entendeu? Porque quando você é jovem, você tem essa cabeça. Por isso que eu... Sei lá, mano, eu acho errado quem julga o moleque... Entendeu? Porque você tem que lembrar de quando você tinha Foram as escolhas Mas dele. se você acha que quando tem, tinha você 22. acha que então foi uma responsabilidade dele. Foi tudo dele. Eu acho. Não foi nem da família, não foi do técnico, Não. foi ele. Sim, responsabilidade dele. Também acho. E acho que fica agora o aviso pros jovens que querem ir por esse caminho. Acho que fica um aviso importante. Uhum. Infelizmente a gente perdeu o rapaz, que é uma boa pessoa, mas fica o aviso, pelo menos, o conselho aí, o aviso, pra que o pessoal não entrar nessa. Ainda mais crescer tão absurdamente tão pouco tempo. Aí não tem como. Não vai ter corpo que vai aguentar.